Então, bom, né, aproveitando aqui o final, né, queria saber se tem alguma pergunta a mais para fazer, alguma coisa do tipo. Eu só queria saber, você consegue abrir o seu guarda-roupa com esse mapa aí atrás de você? Olá, pessoas. Bom, mais um videozinho aqui, né, daquela série O que faz um físico, né? Para você, meu ouvinte, que sempre acaba me perguntando quais são os possíveis caminhos, né? Quais são as trajetórias possíveis para se seguir depois de ter feito o curso de física, né? E, bom, né, para nossa conversa hoje, eu chamei aqui a Natália, né? E, bom, né, antes de falar qualquer coisa a mais, né, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Olá, pessoal. Olá, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Bom, então eu sou a Natália. Eu fiz a minha formação, graduação, mestrado, doutorado, tudo na UFMG, em Belo Horizonte. E a minha graduação eu fiz em física. E ao longo da minha formação, eu sempre me interessei muito por matemática, então eu já fui fazendo muitas matérias de matemática desde o começo. E também eu gosto de estudar física de um jeito muito mais rigoroso. E as matérias da física ao final do ciclo profissional já não me satisfaziam tanto. E eu também tinha muita dúvida, assim, eu não sabia exatamente. Eu sabia que eu gostaria de estudar física fundamental, mas eu não sabia exatamente aonde. Não sabia exatamente as minhas opções. E aí, com todo o interesse por matemática e querendo aprender bem os formalismos, eu fui fazer um mestrado na matemática. Na UFMG também. O meu orientador foi o professor Marcos Montenegro, e com ele eu trabalhei com geometria riemanniana. E a motivação disso foi que eu queria, bom, uma vez que eu estava fazendo matemática, eu tinha muito interesse em relatividade geral, eu queria aprender as ferramentas, né, para quem sabe fazer um doutorado em relatividade geral. Esse era o plano inicial. Ao final do mestrado em matemática, eu já tinha certeza que eu não queria fazer o doutorado em matemática, eu tive um pouco de dúvida ao longo. E aí eu fiquei um tempo tentando descobrir o que eu queria fazer de doutorado. Eu não tinha muita certeza, não, sabe? E eu procurei alguns professores para fazer um doutorado em relatividade geral, alguma coisa assim, e eu tive respostas muito desanimadoras. Então eu achei naquele momento que não era nem assim muito possível fazer, sabe, uma coisa assim em relatividade geral. Não, não me foram muito positivos as perspectivas de se conseguir um emprego depois, essas coisas. E nesse meio tempo eu também me apaixonei por informação quântica, que é uma área muito mais nova, então teria muito mais perspectiva também. E, bom, o que eu me apaixonei mesmo pela quântica, a gente no curso de física, a gente vê quântica de muitas formas que eu não gostava, mas a parte que me pegou da física quântica foram os teoremas de Bell, que é uma coisa que a gente mal vê no ciclo profissional, uma pena, no ciclo profissional da física, né, pelo menos na FMG. E aí eu queria fazer o doutorado em informação quântica, comecei assim, foi um zigue-zague, troquei de orientador no meio e acabei indo trabalhar com mecânica quântica de muitos corpos, com o professor Rafael Drummond. Ele é professor, ele é formado em física, mas ele é professor na matemática na UFMG. E aí, após o doutorado, eu consegui um pós-doutorado para trabalhar com condensado de Bose-Einstein na Alemanha. E aí foi uma forma que foi um projeto que existem alguns experimentos atualmente que estão sendo realizados em que eles estão fazendo no espaço e tal, para colocar um condensado de Bose-Einstein na superfície de uma bolha, e tem vários fenômenos para serem estudados assim. E aí o projeto era para estudar, teoricamente, né, condensados de Bose-Einstein numa superfície curva. Então seria uma forma de eu juntar os meus conhecimentos de doutorado e os meus conhecimentos de mestrado dentro de um único tópico, tá? Só que aí, antes disso, um ano antes de eu conseguir esse pós-doutorado, eu comecei em paralelo a trabalhar com o atual chefe do Felipe, que é o professor Nelson Yokomizo, Bom, eu tinha aprendido numa conferência sobre uma área denominada ordens causais indefinidas, que é como essa área estuda a possibilidade de você ter, em um contexto, inicialmente, um contexto de gravitação quântica, a ideia inicial seria essa, em que um dado evento no seu espaço-tempo estaria
em superposição de estar no futuro e no passado de um outro dado evento. E existem vários, o pessoal fala toy model, que é modelo de brinquedo para isso e tal. Tem muitas formas de abordar e tal, com também simulações. E aí eu me interessei por isso. E aí eu chamei o Nelson para ir trabalhar comigo. O Nelson tinha acabado de passar no concurso da FMG. Por isso ele não foi meu orientador de doutorado, porque senão teria sido desde o começo. E aí a gente continuou levando bem de levinho esse projeto, até que ao final do meu... Após a Alemanha, eu tinha conseguido uma bolsa na FMG para trabalhar com o Nelson. E daí eu fui, fiquei 1 ano, por causa da pandemia, não deixaram a gente renovar, a CAPES não abriu o edital. E aí eu consegui um outro pós-doutorado na Eslováquia, que é onde eu estou agora. E aí é no mesmo projeto, num projeto muito similar, na mesma linha. E bom, então essa é a minha história, é um zigue-zague acadêmico aí que eu tenho. Não, é até bom, na verdade, você ter feito comentado, né, bastante a trajetória, porque tem muita gente que pergunta aqui, inclusive, a respeito de áreas que podem ser um pouco mais matemáticas ou não. Muitas vezes, assim, de forma geral, sempre aparece alguma pergunta comentando quais são as possibilidades de áreas ou bem mais experimentais, né, ou então bem mais matemáticas, e de forma geral existe também uma confusão entre física teórica e física matemática. É bom também que pelo fato de você ter feito uma parte, você ter tido a formação na matemática também, né, ter feito a sua trajetória na matemática também, é bom que inclusive, né, até questões no que diz respeito a isso, você conseguiria até esclarecer um pouco melhor, né. Mas bom, comenta um pouquinho exatamente o que você está mexendo agora, enfim, como é que tem sido o projeto como um todo, como é que é a área como um todo, né? Eu posso comentar um pouquinho antes sobre esse ser físico teórico ou ser físico matemático? Pode sim. Que é uma coisa que também me pegou muito assim, ao longo do tempo, porque eu queria ser física matemática, mas eu também queria ser física teórica, eu queria os dois. Porque o que acontece, né? Bom, não sei todas as áreas, mas o que algumas pessoas que eu conheço reclamam sobre a física e matemática é que você só consegue formalizar um negócio que os físicos teóricos já sabem há 50 anos atrás, então na hora que você mostra o seu resultado para um físico teórico, já não tem graça, porque mas a gente já sabia, você provou que a gente já sabia, né? Então, existia um pouco de dúvida sobre isso, eu não sabia o que eu queria, eu só, sei lá, tinha ideia, eu queria alguma coisa, eu queria entender, na verdade, sabe? Porque muitas vezes a gente faz as coisas na física de um jeito que eu não acreditava no resultado, sabe? E aí, eu achava que eu queria ser física matemática, né? Eu ainda não sei, na verdade, essa resposta por inteiro, mas uma coisa que... bom, eu entendi um pouquinho, eu estou sendo agora, hoje em dia eu sou física teórica, mas eu consegui já fazer trabalhos rigorosos, então eu tenho alguns artigos que são teoremas, só que no fim das contas, o que eu gostei mais de ter tido a experiência com a matemática rigorosa é de saber quando eu estou fazendo uma coisa rigorosa ou não. Então, mesmo que eu faça alguma conta que não é rigorosa, que eu sei que tem alguma aproximação, que eu não tenho todo o domínio, pelo menos eu tenho a clareza de que ali eu não tenho esse domínio. Eu tenho a clareza aonde está aquela aproximação, e se eu quiser vir a tentar fazer alguma coisa rigorosa, eu teria algumas ideias de como seria esse caminho. Então, no atual momento, assim, a matemática tem sido mais uma forma de entender aonde que está, aonde que não está o rigor e aonde que ele está. E, inclusive, eu acho que isso deve até ser uma boa, uma sensação boa de forma geral, porque eu não sei se é a impressão que você teve também ao longo do curso de física, assim, de forma geral, falta bastante rigor em muitas coisas que a gente faz. E não só falta rigor, porque a princípio, assim, não precisa ser rigoroso o tempo inteiro, né? Tem momentos em que a falta de rigor ela é necessária, dependendo da forma como você quer entender o conteúdo, né? O desenrolar dos assuntos. Sim. Só que muitas vezes a gente vê coisas sem rigor sendo passadas como se fossem coisas rigorosas. E aí isso acaba, em algum momento, dependendo da área ou dependendo do resultado que você quer mostrar, isso acaba mais prejudicando do que ajudando, porque te passa uma falsa impressão de uma coisa que você está fazendo, que na verdade você não está, né? Isso. Então, nesse sentido, para mim, no momento,
o que eu tenho é isso, esse sentimento, assim, de pelo menos entender. No momento, meu interesse tem sido mais mesmo numa física teórica, mas talvez isso mude, eu queira fazer alguma coisa rigorosa no futuro e eu tenho esse sentimento de que, tá bom, dá para eu aprender isso aqui, estudar, eu tenho a base, dá para eu estudar e conseguir chegar nesse rigor, entendeu? Então, assim, na verdade, não existe uma necessidade, dependendo da área, né, do tanto que você quer ser rigor, de qual área você quer ir, talvez você tenha que realmente se aprofundar na física matemática, né? Mas eu tô me encontrando, assim, numa interface que dá para correr um pouquinho para cada lado. Mas bom, comenta um pouquinho, né, exatamente quais têm sido os projetos, pelo menos, que você tem seguido, o que você tem mexido agora, né, qual que é a área geral? Bom, então, vou mostrar aqui uma imagem, aqui, desse lado. Bom, essa imagem aqui foi a imagem que conquistou meu coração para trabalhar nessa área de ordens causais indefinidas. E aproveitando para falar que esse nome, ordens causais indefinidas, é uma confusão, porque tem gente que fala que é ordens causais indefinidas mesmo, tem gente que fala que é só uma simulação, tem gente que fala que não pode usar o nome, tem gente que usa mesmo, então, assim, é uma área ainda muito em discussão sobre o que são as coisas. Então, nessa imagenzinha aqui, o que a gente tem? Qual que é a ideia? E por que agora, depois de, sei lá, quanto tempo tem a física quântica? 100 anos, né? Por que depois de 100 anos, só agora que estão se pensando nessa ideia, né? O que acontece? Nessa imagem aqui a gente tem, bom, imagino que vocês conheçam o experimento da fenda dupla, em que você passa uma partícula, um elétron, ou um átomo, ou uma partícula pequenininha, né, em geral sempre, por duas fendas, e ela tem um comportamento que é de onda, né? Então, ela é partícula e ela é onda ao mesmo tempo, né? Entre aspas. Então, a gente, aqui nessa imagem, a gente está representado, em vez de ser um elétron, tem aqui um planeta Terra, né? Claro que não é um planeta Terra que estão pensando, mas um corpo massivo, um pouquinho mais massivo que um elétron. Talvez uma molécula grande, ou talvez um conjunto de átomos que estaria em superposição. A gente está em duas posições, como se estivesse passando um experimento de fenda dupla, tá? E aí, nesse momento, no meio de alguma forma, com alguma tecnologia você fez isso, suponha-se que isso é possível, e que esse corpo, ele é grande o suficiente, ele é pequeno o suficiente para a gente conseguir fazer o experimento, mas grande o suficiente para a gente conseguir sentir a gravidade dele de alguma forma. Então, a questão é, né, como é que fica o campo gravitacional, o espaço-tempo ali no meio? A gente não sabe, ninguém sabe, não tem experimento disso, tem um monte de teoria, mas ninguém sabe. Vamos assumir que ele também é quântico. Então, eu estou supondo que esse objeto massivo está em duas posições ao mesmo tempo, como se ele estivesse passando pelas duas fendas lá da fenda dupla. E no meio do caminho, eu tenho dois relógios. Um relógio que pertence a uma mocinha que se chama Alice e um relógio que pertence a uma mocinha que se chama Bob. E dependendo da posição que eu tenho esse objeto massivo, o relógio da Alice ou do Bob vão correr mais rápido. Então, se eu tenho esse objeto mais próximo da Alice, o tempo dela passa mais devagar. Então, aí nessa imagem, o terceiro tique do relógio da Alice, ele está no futuro do terceiro tique do relógio do Bob. Mas agora, para outra posição da Terra não, desse objeto massivo, em que o Bob está mais próximo, o terceiro tique do Bob é que está no futuro do terceiro tique da Alice. Então, você tem uma inversão, como se você tivesse uma inversão de passado e futuro. E a pergunta é, o que dá para fazer com isso? Qual que é a informação que eu tiro disso de um espaço-tempo quântico, por exemplo? Tá? Bom, seria a ideia que seria um espaço-tempo quântico que estaria gerando isso, né? Indiretamente, a partir desse campo gravitacional aí, da Terra, desse objeto massivo. Essa proposta, né, de se estudar essas coisas tem dois motivos de por que ela está sendo um campo ativo de pesquisa hoje. Por um lado, essa ideia de superposição de corpos massivos ou do emaranhamento de corpos massivos, ela tem sido um pouquinho mais realista a possibilidade de se fazer isso experimentalmente. Então, em geral, tá? Não sei se estão todas as opções a única forma de fazer um experimento seria essa, mas, em geral, o que se precisaria são de você manipular
um sistema quântico a uma temperatura muito, muito fria, bem próximo do zero absoluto, para você conseguir manter esse emaranhamento, essa superposição, por um tempo razoável, para você observar os efeitos que você quer. E a tecnologia tem crescido muito, tá? Então, assim, tem avançado a passos muito largos, assim como tudo em tecnologia, essa parte dessa manipulação também. Então, as propostas teóricas que há 50 anos atrás seriam apenas só um sonho, assim, uma divagação, hoje você já pode comparar a ordem de grandeza no seu trabalho com o que se é feito. Já é uma coisa que ainda, acho que em todos os trabalhos que eu conheço, ainda é longe, mas não é tão longe. É uma coisa que você pode pensar, quem sabe, daqui a algumas décadas. Ou já existem também, existem projetos grandes, assim, que a ideia é fazer experimentos com corpos massivos. Alguma coisa de quântica, interferômetros em geral, de quântica com corpos massivos. Então, assim, principalmente experimentos no espaço. Porque é um negócio que eu não sabia, assim, engraçado também, que eu nunca fui muito de ser experimental, eu nunca me importei muito, eu achava chato os experimentos. E hoje em dia eu sou muito preocupada com isso, porque é de onde vai confirmar a teoria que eu estou preocupada em fazer. Se ela faz sentido a teoria que eu estou fazendo, é porque tem alguma possibilidade de fazer experimentalmente. Então eu começo a ficar cada dia mais curiosa em saber sobre os experimentos que estão acontecendo, mesmo que eu não vá conhecer em detalhe e tal, porque também é muito difícil saber tudo, né? Tanto a teoria, a matemática e tal, quanto os detalhes experimentais. Não vou saber só a ideia geral, mas eu fico cada dia mais curiosa em entender esses experimentos, porque sabendo das possibilidades é onde vai guiar um pouquinho qual que é o problema teórico que eu quero tratar. E aí tem um negócio que é interessante, que eu não sabia, por que no espaço é mais fácil fazer um experimento, pelo menos com a tecnologia atual, é um pouco mais promissor fazer uma superposição de corpos massivos, porque na Terra o seu sistema quântico cai, e aí você não consegue mais medir. No espaço ele vai ficar mais tempo lá onde você quer para poder jogar um laser e medir. Então você consegue crescer em muitas ordens de grandeza, sei lá. Eu acho que a última coisa que eu li era umas 3, 4 ordens de grandeza do tamanho da massa comparado ao que você consegue fazer na Terra. Então tem vários experimentos assim no espaço. Tem mais de um, inclusive. Eu achava que era só um, mas tem mais de um satélite fazendo experimento. E um dos objetivos é esse, dentre várias outras coisas, né, claro, mas de encontrar a superposição de corpos massivos. E aí vem o interesse teórico, que há 50 anos atrás existiam gente trabalhando nisso, existia interesse, mas era pouquinho, por causa da impossibilidade, e agora isso cresce. E a segunda ideia sobre... Bom, eu estava falando da superposição de massas e da ordem de eventos ser indefinida, né? Que aí essa parte é conhecida como ordem causal indefinida. E essa ideia de enviar um sistema para Alice, depois para o Bob, ou para o Bob depois para Alice, isso pode ser simulado muito bem numa mesa ótica. Então, existem experimentos disso. E aí é um grande debate, porque tem gente que fala que a ordem causal indefinida, sim, genuína. Bom, é genuinamente quântico o evento, mas o pessoal clama que é uma ordem causal indefinida, que os eventos estão indefinidos. Tem gente que fala que não, que é só uma simulação. E aí é uma briga danada, porque qual que é o significado do negócio. E o que eu estou interessada no momento é o seguinte, porque quando você vai fazer algumas tentativas de se abordar problemas em gravidade quântica, você precisa de uma definição de evento, tá? Eu não sou especialista nisso, na verdade. É uma coisa que eu tenho tentado estudar, de entender quais são essas definições. E trazer ela, comparar com os experimentos que se fazem.
até onde que essas definições, elas realmente te geram uma ambiguidade ou não. Porque, assim, quando você está pensando um espaço-tempo quântico, você não tem chão onde pisar. Então, você tem que fazer algumas hipóteses do que é um evento, né, num espaço-tempo, o que é o quê? O que eu posso ter como um objeto para comparar? Mas aí, quando você traz isso para um experimento que se estão fazendo, usando as mesmas hipóteses, usando as mesmas definições, assim, às vezes, você vai chegar à conclusão que no seu laboratório, sem nenhuma massa, sem nenhuma gravidade, bom, sem a gravidade da Terra, mas não que ela seja relevante no seu experimento, você realizou um experimento de ordem causal indefinida. Só que, no fim das contas, se foi ou não de ordem causal indefinida, o negócio tem vantagem computacional e é aplicação para o computador quântico. Então, o que acontece? O que é interessante nessa área? Mesmo que não seja ou não seja, o pessoal consegue, de alguma forma, isso... essa história da ordem causal indefinida, isso te ajuda a provar alguma coisa, te ajuda a buscar protocolos, te ajuda a ter um pouquinho mais de... faz o negócio ficar um pouquinho menos abstrato de alguns protocolos que talvez seriam super abstratos, para você conseguir fazer um protocolo de informação quântica, sei lá, decompor 2 números primos, de forma mais rápida, se você usar uma ordem causal indefinida. Então, acaba que uma ideia que veio lá de gravitação quântica, de uma tentativa de fazer um outro programa de gravitação, de dar uma outra ênfase, recai sobre a computação quântica e tem aplicação. E aí o significado disso é uma bagunça, que também é interessante, porque cabe também a gente conseguir esclarecer isso e tentar esclarecer isso é muito legal também. Deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa. Assim, o fato de, pelo menos assim, dessa parte de ordem causal indefinida, entrar em alguns aspectos que envolvam tanto a questão, né, de gravitação, que faz com que tenha exatamente essa diferença, né, do relógio um para o outro, e junto com a superposição, né, que é uma característica de origem quântica e tudo, o fato de ser uma área que acaba misturando essas duas áreas da física, aparecem alguns resultados. Eu falo isso por curiosidade mesmo. Assim, aparece algum resultado no meio dos procedimentos que meio que te dão aquela ideia do tipo, deve ter alguma coisa ali um pouquinho mais geral? Eu pergunto isso porque tem algumas áreas que quando você vai acabando, quando você tenta fazer uma descrição que envolva tanto relatividade quanto mecânica quântica, às vezes aparecem algumas coisas que você fala assim, poxa, será que não tem nada ali que é mais geral, né? Tipo, quando se fala de uma teoria de tudo e tal, alguma coisa do tipo. Mas, tipo assim, tem alguns resultados que pelo menos te dão também alguma noção do tipo assim, nossa, olha só que interessante, isso aqui faz um sentido por si só faz sentido quando mistura as duas, é como se fosse a relatividade pegando algum resultado de quântica, ou a quântica prevendo algum resultado de relatividade. Tem alguma coisa do tipo, você sabe? Pois é, então, justamente essas aplicações todas em computação quântica são isso. Começou lá na relatividade, né? Quer dizer, na gravitação quântica, né? Uma tentativa. E aí, o pessoal foi trazendo isso para a computação e tem vantagem computacional. E aí, independente do significado, você tem um protocolo mais rápido. E aí, mas a ideia, eu acho que o que a galera mais gosta, que é da área que mais gosta dessa área, é de fazer o contrário. É de estudar esses modelos de computação quântica e tentar trazer algum insight para algo que realmente envolva massas, de superposição e tal. Então, você pode enxergar, talvez, como um toy model também, um modelo de brinquedo, né? Em que você vai estudar aquela coisa que é um pouquinho mais simples, você não precisa de assumir um modelo de gravitação quântica, porque você está estudando uma álgebra. Então, tem muita gente que trabalha com isso usando teoria de categoria também. Eu não sei muito disso, mas... já assisti a alguns seminários de gente fazendo isso, me parece bem interessante também. E aí a pessoa está lidando com o objeto matemático sem fazer muitas hipóteses sobre a teoria física. Então, acredito que o que muita gente acha legal nisso é essa possibilidade de realmente fazer isso que você perguntou, de trazer um insight para a gravitação quântica mesmo. Algumas pessoas se confundem, eu acho, ou, enfim, as coisas são meio
confusas, né? Então, não sei se todo mundo está com essa intenção, ou tem alguém que pensa que está fazendo gravitação quântica, fazendo isso, ou se é mesmo, porque eu também não sei, vai que é, né? Eu não tenho as respostas todas da área, não é um campo fechado, então... Nesses resultados, né, de ordem causal indefinida, tudo que você tinha comentado, como é que são mais ou menos alguns modelos que você tem para poder estudar esse tipo de coisa? Porque assim, conceitualmente falando, a ideia, pelo menos para mim, ficou bem clara. Assim, deu para entender a linha de raciocínio como um todo, mas assim, como é que você abstrai alguma coisa disso e fala assim, nossa, sei lá, quais são os modelos exatamente que você trabalha para poder ver esse tipo de coisa e tudo? Bom, então, eu particularmente, estou interessada em quando tem gravidade. Eu quero saber quando tem gravidade. Então, a primeira pergunta que eu me fiz, então vamos pegar de volta essa imagem que eu tinha mostrado para vocês, foi, eu olhei para essa imagem e falei, tá bom, você está fazendo ordem causal indefinida aí. Será que você não pode, em vez de colocar a Terra, ou esse corpo massivo, né, em superposição, você não pode deixar ele onde ele está e colocar os relógios em superposição? Então, os relógios estariam emaranhados entre A está aqui, B aqui, ou B aqui e A aqui, tá? Você teria o mesmo efeito, seguindo exatamente as mesmas regras do jogo, tá bom? Mas qual que é o significado disso? Qual que é a diferença entre os dois significados? O que é isso mesmo? O que eu tenho explorado muito é essa ambiguidade de ter os seus relógios em superposição ou ter a sua massa em superposição. O que um te diz sobre o outro? Eles são equivalentes? E aí existe um outro campo na física, que na verdade são vários campos com o mesmo nome, que se chama referenciais quânticos, Quantum Reference Frames. E por que são vários campos? Porque existem várias abordagens com a mesma ideia do seguinte, eu tenho um sistema, o que é um referencial, né? A gente sempre pensa, eu tenho um sistema, então eu teno aqui os eixos X, Y, Z, ele está vendo, ele é um referencial inercial porque esse sistema está andando com velocidade constante, ou está parado. Só que a gente tira o sistema e fica só com referencial, né? Mas em princípio a gente pensou num sistema. Existia um objeto físico ali na ideia inicial, mas aí a gente faz matemática das coisas, e aí você tira o sistema e fica só com os eixos X, Y, Z, escrevendo seu referencial inercial. Só que quando você tem que o seu sistema é um sistema quântico, que está em superposição, será que você tem eixos em superposição, tipo isso? E o que você pode fazer com isso? Será que isso facilita as suas contas? Será que isso te diz mais coisas? O que isso te diz sobre? Mas essa ideia de eu tenho de observar, né, de ter seus observáveis quânticos, ou seja, as propriedades de um sistema quântico em relação a outro sistema, né, ela é um pouco mais complexa. Você pode fazer essa pergunta de várias formas, você pode formular isso de várias formas. Então, existem várias formulações diferentes e as contas completamente diferentes, mas eles têm algumas questões em comum. Então, existem esses campos, no plural, de referenciais quânticos, que exploram até que ponto um sistema, né, eu sou um objeto, vamos supor, eu sou um objeto em superposição. Como é que eu estou vendo o mundo? Se é que isso faz sentido, tá? E aí, esse campo tem tudo a ver com a pergunta que eu tenho sobre e essa superposição de ordens? Eu posso fazer só num sistema gravitacional, eu posso fazer com relógio, não, num sistema de gravidade quântica, eu posso fazer com relógios em superposição num campo gravitacional. Existem várias abordagens para isso. Na verdade, uma das coisas que eu estou estudando agora, então eu ainda não tenho profundo conhecimento sobre esses referenciais quânticos, né? Então, na verdade, a ideia ao longo desse ano, uma das coisas que eu tenho como projeto de estudar para poder aplicar e entender melhor essa dualidade, digamos assim, essas duas. E também, a partir disso, tentar entender o que é um evento. Eu tenho que caracterizar um evento estritamente como é feito lá na relatividade geral, e num contexto de gravidade quântica, isso
teria que obedecer à primeira definição ou não? Ela pode ser um pouquinho mais abrangente? Ou isso nem faz sentido mais? E quais seriam as consequências para essa ideia de superposição de passado e futuro ou para simulações nos laboratórios? Eu chamo de simulações, mas não sei, às vezes eu estou errada, às vezes não é, às vezes é de verdade também, não tenho todas as respostas. Enfim, das realizações nos laboratórios, dos laboratórios de ótica. E esse campo de referenciais quânticos também existe por si só, né? Tipo, há um deles, que é o que eu conheço mais, a ideia é realmente seguir para uma ideia de uma formulação, um novo programa assim, de gravitação quântica. Mas existem outros que não. Tem outros que a ideia não tem nada a ver com gravidade, só quer entender de forma fundamental o que significa um observável no seu laboratório. Então, eu tenho um laser, esse laser tem uma frequência, ele tem uma fase, ele tem lá algumas propriedades. Essas propriedades, elas existem em relação ao quê? Em relação ao meu laboratório ou em relação a outros graus de liberdade do próprio laser? E daí você também tem coisas de interpretações da física quântica por si só dentro dessa área. E daí uma das coisas que eles fazem, por exemplo, é definir quais tipos de referenciais de sistemas quânticos seriam bons referenciais, entende? Então, assim, aqueles que são mais localizados, digamos assim, como se eu tivesse um pacotinho de onda bem localizado, ele é um bom referencial quântico. Se ele já está todo espalhado, ele já não é tão bom. Mas tem algumas coisas que não se sabe. Por exemplo, não se sabe se dois pacotinhos, ele não é só um pacotinho de onda, eles são dois pacotinhos de ondas, porém os dois localizados. Será que eles são bons? Não se sabe, por exemplo. Bom, aproveitando, né, uma pergunta que eu tenho a respeito dessa parte toda, assim como tudo que coloca relatividade geral dá uma complicada no ponto de vista matemático e tudo, esses tipos de resultado, né, de ordem causais definidas, né, com relação a como é que o campo gravitacional também traria ali no meio e tudo, existe um estudo a respeito disso também com modelos análogos? Porque, de forma geral, tende a facilitar um pouco com modelos análogos, né, dependendo do contexto. Pois é, então... O que eu cheguei a estudar um pouquinho enquanto eu trabalhava com condensados de Bose-Einstein em superfícies curvas, tinha um pessoal lá no meu grupo da Alemanha que trabalhava com isso, com modelos análogos. Então, eu tentei trabalhar com isso um pouquinho também. E aí, uma das coisas que eu tinha como proposta era, só que eu não faço ideia se é possível, seria tentar encontrar se teria modelos... se teria alguma forma de simular essas ordens causais indefinidas em gravidade mesmo, com esses modelos análogos. Só que o que pega é que eu não sei, na verdade, se é possível, eu nunca vi um trabalho disso, mas a dificuldade que eu encontrei, eu também não tentei tanto, assim, porque eu acabei me distraindo com outros projetos, mas a dificuldade que eu encontrei no caminho foi que esses modelos análogos, eles são, de certa forma, eu não sei se eu posso dizer assim, mas eu acho que eles são mais cinemáticos do que realmente todos os fenômenos. Então, eles simulam a radiação Hawking, na verdade, né, que já existe a simulação mesmo, né? Eu não via como colocar... dentro disso, um reloginho, por exemplo, que eu poderia simular um tempo próprio. Então, porque... acaba que os modelos análogos, de fato, eles cumprem alguns papéis, mas não todos, né? Até porque são modelos análogos e não modelos gravitacionais, de fato, né? Então... Pois é. Eu acho muito interessante esse campo, porque eu vi, assim, uma conferência disso, e o pessoal falava, assim, de uma física de horizontes e tal, eu achei bem interessante, mas eu não via onde que eu ia conseguir... Eu perguntei isso para muita gente, assim, que eu vi trabalhando nisso, como que eu simulo um tempo próprio? Eu não achei essa resposta, eu precisava do tempo próprio para poder falar dessas ordens causais indefinidas.
Então, eu acabei não estudando isso tão a fundo. Eu comecei a estudar, escrevi, na verdade, um projeto nisso, mas aí eu acabei fazendo outros... Ixi, balançou aqui. Acabei fazendo outros projetos e não fui a fundo, não. Mas essa era uma pergunta que eu tinha mesmo. Então, nós temos a mesma pergunta. Quem sabe? Não sei. Eu não vejo como, mas talvez tenha. Porque... o pessoal, eu sei que tinha... Eu fiz uma revisão assim, de literatura na época e tinha umas coisas assim, legais nos trabalhos, sabe? Que eu falava assim, será que dá para fazer isso? E tinha alguém propondo um negócio que meio que dava. Então, assim, talvez meio que dá. É só, sei lá, tentar muito. E ter muita imaginação, talvez dê, mas eu não vejo assim de forma direta, não, sabe? Bom, então eu vou falar um pouquinho agora do meu último resultado, que é feito em colaboração junto com o seu chefe, meu chefe também, que é o Nelson. Que é o seguinte, eu estava comentando muito sobre essa questão de ter um referencial, ou eu tenho aquela ideia das duas terras, das duas massas em superposição, os relógios no meio, ou uma massa e dois reloginhos, né? E aí, os resultados que a gente obteve foi o seguinte, que se eu tentar utilizar a própria Terra para realizar esse experimento, então, claro que eu não vou colocar a Terra em superposição, mas considerando dois reloginhos aqui em superposição, quer dizer, então eu tenho aqui, em um estado quântico, o relógio da Alice e o relógio do Bob, e no outro estado quântico, o relógio do Bob, relógio da Alice e do Bob, e o relógio da Alice acima e do Bob embaixo. Será que eu conseguiria simular esse fenômeno num tempo que está próximo, nos parâmetros experimentais próximos da tecnologia atual? Por que eu estou tão preocupada em saber se dá para fazer superposição de massa ou emaranhamento de relógio, ou se as coisas significam a mesma coisa? Então, o que a gente tinha encontrado recentemente foi que, usando a gravidade da Terra, dá para fazer esse experimento de ordem causal indefinida muito pertinho da tecnologia atual. É claro que se eu mostrar isso para um experimental, vai estar com muito mais complicação. Mas os nossos parâmetros teóricos estão bem pertinho. E fazendo a superposição de massa, está bem longe ainda. É claro que é bem melhor que no século passado. Bom, fazendo com a Terra sem chance, claro, né? Mas com umas massas pequenininhas no laboratório, é muito longe ainda, é muito irrealista. Então, uma vez que você tem a possibilidade de fazer esse experimento de verdade, o que esse experimento te diz sobre a gravidade quântica? Entendeu? Então, o que a gente tem é isso. São os nossos resultados principais, assim, que, olha, dá para fazer. O recado é esse. E o que eu tenho me perguntado agora é, o que significa? Beleza, que dá para fazer, a gente já sabe. E agora? O que significa? Será que realmente tem alguma aplicação mesmo? Isso me diz alguma coisa sobre o quê? O que isso me diz, né? E aí o que eu tenho buscado eu acho que eu não vou chegar na resposta, mas eu quero ter um overview, assim, do que é a definição de evento dentro dessa área. Porque tem bastante. E não está organizado. Então eu tenho procurado o que esses eventos, o que é ser um evento? E o que é ser um referencial quântico? E aplicar isso nesse contexto de ordem causal indefinida. E entender que tipo de conhecimento isso nos traz. E aproveitando aqui o momento no vídeo, eu queria dar umas dicas assim, para o pessoal da graduação, que algumas coisas que são óbvias para mim hoje não eram óbvias durante a graduação. E eu fiquei muito perdida durante a minha graduação do que eu queria fazer. Eu sabia muito que eu gostava muito de física, mas eu, nossa, não tinha nem ideia do que eu queria fazer de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito fechada dentro da UFMG. Eu não procurei muita coisa fora. Cheguei a procurar em algum momento, mas muito timidamente. E ainda mais agora, em época de pandemia, a gente aprendeu que dá para fazer muita coisa online, né? Então, assim, se você está muito perdido dentro da sua universidade, ou da UFMG, ou da universidade que você estiver,
é muito fácil você encontrar alguém em outra universidade que está, algum professor ou professora, que está trabalhando num tema que você gosta e vai querer trabalhar com você, vai ter um projeto para você e tal, pelo menos um projeto de iniciação que dá para levar online, sabe? Ou, não sei, agora está numa época muito ruim de bolsas, mas na época que eu fiz a graduação, era uma época que dava até para conseguir bolsa, para ir fazer visitas, né? Se o país melhorar aí, quem sabe, também seria uma realidade. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente tem, hoje em dia, todo mundo usando muitas plataformas online, dá para poder procurar fazer uma iniciação científica fora também da universidade, porque cada universidade vai ter um grupo de áreas diferente. E você não é obrigado a ficar na área que foi da sua universidade, sabe? E se desde cedo, assim, você já começa a procurar fora, torna um pouquinho mais leve, assim, a sua caminhada. Para mim, assim, foi bem difícil de não saber. Foi bem pesado, assim, o que eu faço? Eu não sei. E eu sei que para alguns colegas também foi. Então, não foi uma coisa tão particular minha, assim. Então, imagino que alguém vendo esse vídeo esteja passando por isso também. E, olha, pode procurar fora e tal, em outras universidades, que deve ter coisa interessante que é o que você está procurando. E se eu tivesse feito isso, acho que teria abreviado muito, assim, o meu zigue-zague. Que foi muito bom pela experiência, mas também foram muitas dúvidas e tal. Então, eu acho que talvez esse seja um conselho, assim, que eu poderia dar bem, assim, para quem está na graduação. E aproveitando até isso que você comentou, né, até colocar uma experiência própria mesmo, né, quando eu entrei na física, eu tinha a impressão antes que todas as universidades teriam pelo menos professores de tudo quanto é área possível. Eu sempre tinha essa ilusão, então eu via aquele monte de coisa interessante antes de entrar no curso de física, falava, não, que isso, vou achar um professor que mexe com isso, mas não é assim, né? É muito comum em cada universidade ter exatamente, né, cada departamento de física em cada universidade ter a sua área principal, né, ter aquela que a expertise é maior e tudo. E isso daí, né, de também acabar procurando em outras universidades, daí realmente, assim, de forma geral, a gente acha que às vezes o professor em outra universidade não vai ser tão receptivo com relação aos alunos, né, que vão procurando, que não são daquela instituição onde ele dá aula, até por experiência própria. Eu já mandei muito e-mail, até antes do Nelson entrar, né, que não tinha nenhum professor da área do Nelson antes, na UFMG, mas eu já tinha mandado alguns e-mails para alguns professores do CBPF, porque eventualmente tinham alguns assuntos que interessavam. E olha, vou te falar, todas as vezes que eu mandei e-mail, eu sempre fui muito bem recebido, né, pelo e-mail, claro, né, eu não fui lá depois pessoalmente conversar e tudo. Mas assim, de forma geral, principalmente no meio acadêmico, a impressão que eu tenho, né, toda a experiência que eu sempre ouço o pessoal comentando de contato com professores de outras universidades e tudo, sempre é muito positivo. Então assim, sempre tenha coragem de mandar mensagem para professores também que sejam fora da sua instituição, porque eventualmente você vai acabar encontrando áreas que pode ser que a sua universidade acabe não tendo muitos professores lá, mas que sempre vai ter alguma que vai ter aquele número de professores daquela determinada área que você gosta, e acaba sendo muito mais prático, né, também para você saber o caminho que você vai acabar seguindo, né? E corrigindo um negócio que eu tinha falado, né, tipo, bom, esse contato online, para quem é teórico, é bem mais tranquilo para quem é experimental, né, eu não sei se eu estiver falando por uma área que não é minha, peço perdão àquelas pessoas que são dessa área, mas é uma dica pelo menos para quem é teórico. Para quem é teórico facilita muito esse tipo de coisa. Para quem é experimental, talvez ajude pelo menos a procurar o caminho, né? Talvez eu imagino que tenha que estar no lugar, né? Sim. Mas para a gente que é teórico, ter hoje em dia essas plataformas online e tá todo mundo utilizando isso, assim, uma ótima oportunidade para poder não ter tanta limitação geográfica, né? Mas bom, queria agradecer então aqui, né, Natália, pela conversa, eu gostei bastante, né, enfim, acredito que todo mundo que está assistindo também vai ter gostado bastante. E é isso, né, algumas palavrinhas finais, né, que você queira falar antes da gente encerrar o vídeo. Imagina, só agradecer mesmo a oportunidade, obrigada a quem tiver tendo interesse e qualquer pessoa que também queira me perguntar coisas e tal, não sei, Felipe, como que, sei lá, a pessoa pode me procurar, tô super aberta também
curiosidade de qualquer pessoa que queira conversar mais sobre, saber mais. Vira e mexe tem gente que comenta, vira e mexe tem comentários aqui, então, né, você que está assistindo, tem alguma dúvida, gostaria de algum esclarecimento a mais, né, com relação à área e tudo, pode deixar o comentário, que aí eu mando para a Natália e tudo. E, bom, é basicamente isso então, né, então, né, claro, mais uma vez agradecendo aqui, né, por ter aceitado o convite, né, muito obrigado mesmo pela conversa. E, bom, é basicamente isso. Então, né, para você que ficou até aqui, né, não deixe de dar o seu gostei se você gostou do vídeo. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Então, é basicamente isso, né? Nos vemos aqui nos próximos vídeos no canal, né? Um abração para vocês e até o próximo vídeo.